Bem-vindo, Hugo, tudo bem? Estamos falando de internacional e você aí... Entramos na cobertura da mídia e já acabamos... Ouvindo vocês aí. Boa tarde, Indri, boa tarde, Renato, Hélio e quem está nos acompanhando aqui, nossa audiência. Bem, gente? Boa tarde. Tudo bem. Estávamos falando de Venezuela aí, Hugo. E o Hélio fez uma análise dessa cobertura da mídia, né? E aí, aproveitando já... Queria te perguntar o seguinte, com a chegada com essa novidade das atas aí, o que muda? Muda algo ou não muda nada? Olha, muda algo que a gente tem uma disputa... Bom, de um lado, você vai subindo os dados, aquelas exigências que tinham sido colocadas, elas se revelam, mas também o que muda é que nada muda. E nada muda porque nunca foi sobre as atas, foi sobre o Maduro não poder ganhar. Esse que é o ponto fundamental. Então, na medida que as coisas avançam, primeiro é a ata, depois vai deixar de ser a ata, depois vai ser outra questão. O que tem uma disputa aí estratégica em relação à Venezuela, uma disputa burra e uma disputa onde há um atropelo dentro do governo americano, que disse uma coisa, mediante uma declaração conjunta entre os dois presidentes, depois o Departamento de Estado, meio clandestinamente, falou outra, e depois, quando a imprensa perguntou na coletiva para o porta-voz, ele fala, não é bem assim. Então, há uma postura confusa do governo americano em relação à Venezuela. Bom, o Maduro ganhou, acho que nessa história toda o PT foi coerente, eu até resgatei aqui a saudação, e o PT, tá meio complicado achar as coisas no site do PT, mas eu cavuquei lá e achei. O PT reconheceu a vitória do Biden antes dos finalmente daquela contagem que não termina lá, nunca, e antes do colégio eleitoral, que é quem de fato elege o presidente. Nenhum liberal aqui no Brasil reclamou porque o PT se pronunciou em relação a isso. O PT foi coerente, ele reconheceu o Maduro agora com base na declaração da autoridade eleitoral venezuelana, sendo que nos Estados Unidos nem sequer havia uma vitória presumível, com jornais americanos indicando, mediante ali o cálculo das urnas, que o Biden era o possível vencedor. Entendeu? Então, o PT foi até mais cuidadoso. Então, é o nosso papel julgar a justiça eleitoral de cada país, então a gente vai ter de usar isso de regra com todo mundo. Ainda que na questão da Venezuela o Brasil tenha um papel de mediação, houve o Acordo de Barbados, mas ainda assim, a postura, não diria exatamente do governo, mas do Itamaraty me causa um pouco de preocupação, porque se é para a gente falar de eleições duvidosas, eu posso apontar uma série de eleições ali na Ásia Central, onde o cara ganhou com 90%. A gente nunca questionou isso. Aí você fala, mas não é a Venezuela. Peraí, mas a Venezuela não é sobre democracia? Se o debate sobre a Venezuela é sobre democracia, a gente vai virar meio que o grilo falante de contagem de voto no mundo inteiro. E a gente vai ter de ser, não só em relação ao Maduro, mas em relação a qualquer parte. Do mesmo modo que se é sobre direitos humanos e prisão, aí a gente tem um quadro muito complicado aqui do Peru, que está normalizado, de todo um tumulto institucional e de uma vice-presidenta que assumiu, que é extremamente impopular e governa na base da força. Então, a grande questão é o seguinte, os liberais dominam a mídia corporativa, e os liberais, eles usam de argumentos que variam conforme o freguês, e eles acusam a esquerda disso. E eu acho que a própria esquerda fica ingênua com isso daí. O PT foi coerente, o México foi coerente, o López Obrador falou, opa, não reconheci o Biden, vou esperar os trâmites regulares lá dos Estados Unidos para reconhecê-lo. A Rússia reconheceu o Biden no momento correto, na votação do colégio eleitoral. O Biden não foi eleito por milhões de pessoas, ele foi eleito por 300 pessoas. Se alguém falar que o Biden foi eleito por milhões, isso não existe. Quem elege o presidente americano é o colégio eleitoral, que tem lá 538 delegados. A Rússia esperou. O México, naquela ocasião, falou, vou esperar o trâmite regular da autoridade eleitoral americana. O México falou a mesma coisa para a Venezuela. O México foi coerente. Então, a base da justiça é a igualdade de critério, gente. O Brasil já adotou isso antes? Não. O Brasil vai adotar, acho remoto, sobretudo se a gente estiver falando aqui de potências como os Estados Unidos. E é claro que, como o Hélio colocou aqui, que eu vi nos bastidores,
O Edmundo Gonzalez Urrutia é um sujeito vinculado com Esquadrões da Morte lá em El Salvador, né? Saiu uma reportagem recentemente, quem já pesquisou minimamente o que foi a América Central nos anos 80 sabe a barbaridade que aconteceu ali com o dedo americano, eles apoiados por muitos diplomatas latino-americanos, né? E a Maria Corina é idem. Então, a gente não pode, a gente tem um argumento aqui que a gente defende com toda a razão, a prisão e a responsabilização de golpistas. E a gente vai ter um outro argumento para a Venezuela, entendeu? E eu acho que as pessoas, não, a gente defendeu é um conceito muito assim, genérico e gelatinoso de democracia, onde na realidade, essa democracia que tanto está se falando na mídia corporativa não é democracia, é neoliberalismo. Troque a palavra por democracia e neoliberalismo, aí faz sentido. A gente criticar o Bolsonaro por ele ter saído à direita do escopo do neoliberalismo, a gente ser contra ele, a gente ser contra o Maduro, à esquerda. Então não é sobre democracia que a Folha, que a Globo estão falando, é sobre defesa do neoliberalismo. O papel da esquerda é defender o neoliberalismo? Eu acredito que não. Né? Eu não lembro disso ontem à noite. Então esse que é o debate que está sendo colocado. Esse é o debate que realmente existe ali. Muito bem. Hélio, se eu quiser a palavra final aí para você poder sair e se despedir dos nossos amigos da Folha. Eu acho que as coisas se completaram das falas. Realmente, eu acho que é uma guerra política entre duas visões de mundo. Nós temos lá a extrema-direita preparou o golpe, preparou minuciosamente o golpe, cada etapa do golpe, né? Incluindo aquela divulgação de pesquisas que davam vitória de 70%, 80% para o Rutia e houve uma situação que é Venezuela, como disse o Hugo. Porque se fosse outro país, não teria. E só para terminar, só quero dizer o seguinte: na verdade, nenhum país tem que reconhecer resultado eleitoral de outro. Isso não existe. Cada país tem sua soberania e um país não tem ingerência no outro. O que há é o chefe de Estado ou chefe de governo de um país cumprimentar o seu colega pela vitória. É isso que há. Então, criou-se agora uma figura do reconhecimento. Reconhecer a vitória. Aí a direita fica, tanto os Estados Unidos. Não existe isso. No momento, o Brasil, eu acho, viu? O Brasil ficou muito amarrado pela questão do Acordo de Barbados e pela presença do Celso Amorim em Caracas, como, vamos dizer assim, um observador, né? Não um observador formal da eleição, mas um representante do governo brasileiro lá, e que se colocou essa questão das atas, porque você deve ter visto eu dizendo antes, tudo que vem do Maduro é falso para a mídia, para a direita e para a mídia. Tudo que vem da Corina, da extrema-direita, é verdadeiro. E criou-se, então, todo esse momento. E só uma última coisa, eu prometo, é o seguinte: nós temos que considerar também a correlação de forças interna no Brasil e no governo. O governo brasileiro não é um governo de esquerda, não é um governo totalmente livre da direita. O Congresso é de direita, o Congresso tem seu campo de ação, o governo tem ministros de direita. Né? A correlação de forças no próprio governo. A correlação de forças na sociedade, com essa mídia hegemônica, nós vimos aquela pesquisa, que mesmo que não seja totalmente verdadeira, é natural que 70% dos brasileiros não gostem do Maduro, porque eles veem as redes de direita, a mídia hegemônica, os jornais, a televisão, tem. Então, eu acho que a gente tem que considerar isso também, mas eu não vou falar mais, deixar aí o Hugo com vocês. Muito obrigado aí pelo convite. Muito obrigada, Muito obrigado, Hélio. Tudo de bom para você, meu irmão. Até a próxima. Tchau, tchau. Mudando um pouco a página aqui, Hugo. Lembra que eu te falava que achava que o Biden não ia até a eleição, né? Acabou que não foi mesmo. E agora a gente tem uma chapa democrata com outro perfil, que é a Kamala e o governador de Minnesota, né? O Tim Walz. Isso, Tim Walz. E estão se
colocando como zebra eleitoral. Inclusive, a Kamala fez um discurso ontem aí falando que eles são são a zebra dessa eleição. Você acha que são a zebra mesmo ou a chapa democrata melhorou? Não, eles são a zebra porque eles sabem que o Trump é favorito. Eles têm uma dificuldade. O Valls não era. Veja assim, havia alguns poucos nomes melhores, como a governadora do Michigan. Aí, 2 mulheres na chapa, bom, tem 2 homens na outra chapa também. Qual o problema ter 2 mulheres na chapa? Pelo jeito não ia rolar. Havia nomes. O Gretchen Whitmer. Então, haveria poderia haver candidatos piores e candidatos melhores. O Valls é ao meio, ao centro. Quais são os problemas do Valls? Primeiro problema, ele é de um estado que os democratas sempre ganham. Ele não vai mudar a realidade do Minnesota. Os democratas vão ganhar em Minnesota. Sempre ganharam em Minnesota. Ganham em Minnesota há 50 anos. Depois, ele não é um cara que traz muito dinheiro. 3, ele não é um cara muito popular. Muito embora os governadores americanos sejam muito populares. E se criou uma coisa nos Estados Unidos de uns anos para cá, onde o cargo de governador meio que ficou tolhido do caminho presidencial. Antigamente era comum a gente ver um governador virar presidente, que era um caminho natural. O cara tinha administrado, estava ali na chefia do executivo de algum lugar, ele era alçado. Depois do George Bush filho, isso parou de acontecer. A gente viu cada vez mais presidentes, tirando o caso do Trump, que é uma celebridade que virou presidente, os demais eram gente que passou pelo Senado, e candidatos. Então, tudo virou uma conversa que passava pelas camarilhas do Senado, do Partido Democrata e do Partido Republicano. Então, a decisão de colocar um governador foi bastante curiosa. O Valls, claro, é um sujeito ao centro, que dialoga com a esquerda, então talvez ele tenha sido importante para ir. Ele não é tão à esquerda a ponto de chocar a direita do partido, e ele tem um diálogo à esquerda. É um sujeito simpático, mas ele não... Por exemplo, eleitoralmente, o nome do Shapiro, lá da Pensilvânia, seria melhor. Politicamente ia ser um desastre, porque o Shapiro é um apoiador radical de Israel, dentro do Partido Democrata. E muita gente da direita democrata ficou frustrada com a não escolha do Shapiro. O Shapiro poderia ajudar a Kamala, tanto na Pensilvânia com voto, quanto na captação de dinheiro, mas ele geraria um problema, porque a esquerda democrata não ia votar. E eu vejo que a estratégia democrata para a eleição é fazer uma chapa representativa de quem vota no Partido Democrata para garantir o voto da sua base eleitoral. Botou uma mulher negra, em parte indiana, por parte de sua mãe, filha de imigrantes, e, como vice da chapa, um típico americano de origem alemã, que, no entanto, tem um diálogo com os sindicatos. Para quê? Para atrair grupos ali que votam, para garantir esse voto. Então, foi uma escolha intermediária, a escolha do Valls, e que ela tem um sentido mais geral. Ele não é muito conhecido nos Estados Unidos, eu vi pesquisas lá, 70% dos americanos não sabem quem é ele. Porque nos Estados Unidos, as pessoas, inclusive, vivem uma realidade política mais autocentrada em grande parte dos estados. Então, bom, no Brasil acontece também, mas é menos, por incrível que pareça. Lá nem sempre o governador tem, e os partidos têm que trabalhar de uma forma que os governadores não se tornem figura de projeção nacional. Isso tem muito a ver com o lobby econômico dos 2 grandes partidos que fazem incidência junto aos senadores em Washington, então eles não querem nenhuma surpresa. Então, os senadores também conspiram contra os governadores lá. Eu acho assim, entre mortos e feridos, foi positiva a escolha dele. E você não acha que a situação no Partido Democrata hoje é melhor do que com Biden? Muito embora o Biden tenha prometido coisas muito legais aí quando ele foi candidato a presidente, não cumpriu. E a Kamala Harris é um camaleão. Eu digo eleitoralmente falando, né? Eleitoralmente do que com Biden é um pouco melhor, mas ela vai ter de ter uma... Qual o dilema do Partido Democrata hoje? É assim, o Partido Democrata tem de arrecadar, Renato. Para vencer o Trump, tem de arrecadar para você fazer a campanha com grana. Arrecadar muito mais que o Trump. Agora, se você põe os caras que arrecadam bem, são caras que estão mais à direita e vão desestimular uma parte do eleitorado. Se você botar um cara
que ele é popular, ele não vai arrecadar. Não tem um Lula no Partido Democrata. E o Donald Trump é um cruzamento aí de Paulo Maluf com Silvio Santos, do lado de lá. É difícil concorrer. No vamos ver de bater chapa ali. Eles melhoraram, mas a situação ela ainda está complicada. Eles vão ter de gastar muito dinheiro focado de uma maneira correta nos estados que realmente vão decidir a eleição. O que preocupa? Georgia, que o Trump assumiu uma dianteira muito forte. O que preocupa? Arizona, Nevada. O Michigan e o Wisconsin estão ali, mas não é uma situação simples. Não é. Pri? Acho que é isso, né, Rovai? Queria agradecer o Hugo. Muito obrigada pela análise aqui hoje. Já vou dizer até a próxima, porque a pauta internacional está pegando fogo, né? Vamos ver o que vai dar ainda essa questão da Venezuela e vamos acompanhar a eleição. Ainda tem Israel, ainda tem Irã, nossa, tem muita coisa, né, Hugo? Ucrânia. Tem muita coisa que vai acontecer aí. Tem Bangladesh, um país gigante ali do lado da Índia que explodiu. Né? Tem a questão da economia mundial que... Hezbollah, Verdade. Né? Ataque do... Vai ter creche ou não vai? Líder do Hamas. Não, outra coisa, economia, viu, gente? Economia americana é algo para observar esses relatórios econômicos, porque vão ter um peso na eleição. E aí pode ser um problema, porque aí, até o Miguel comentou aqui da pronúncia correta é Kamala e não Kamala. Eu falei Kamala, eu sou brasileiro. Assim a gente vai ter de falar Xi Jinping quando a gente falar do Xi também. Vladimir Putin, quando falar do Putin. A gente meio que intermediário. Michael Schumacher. A gente tem que falar deles, né? Mikhail Gorbachev. A gente meio coloca no intermediário, né? A gente não vai falar Arkansas, vai falar Arkansas. Imagina, pô, aí também eu vou perder minha carteirinha Arkansas aqui no New York. Tá certo, Hugo. Obrigadão, meu irmão. Tudo de bom para ti. Grande quarta-feira aí. Tchau, tchau. Até a próxima.